Olá galerinha, eu sou o professor Macari com um pouco mais de história para você. Então se liga no que vem aí. Revoltas regenciais. Acontece ali nos governos dos regentes, entre 1831 a 1840. Vamos lá então ver aqui no mapa do Brasil ali as principais revoltas do período regencial. Cabanagem acontecendo ali no Pará, Balaiada no Maranhão. Ali na Bahia nós temos a Sabinada e também as revoltas dos Malês, que acontece na sua capital, em Salvador. E finalmente, Guerra dos Farrapos, Rio Grande do Sul. Vamos entender primeiro aqui que o Brasil Imperial, entre 1822, da sua independência, e 1889, a proclamação da República, fim do governo imperial, foi dividido em 3 períodos distintos. Primeiro reinado, logo no comecinho, e depois nós temos ali o segundo reinado, e entre os 2 reinados nós temos o período das regências. É isso aí, é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Nós temos que entender um pouquinho que em 1831, depois de uma grande manifestação popular no Rio de Janeiro, ocorria então a abdicação de Dom Pedro I, o imperador do Brasil, do seu trono em favor do seu filho. O trono brasileiro passava a seu filho de 5, isso mesmo que você ouviu, 5 anos de idade, Pedro de Alcântara. Como Pedro de Alcântara ainda era menor de idade, de acordo com a Constituição brasileira, o trono passou a ser ocupado então por regentes. Eram pessoas escolhidas especialmente de confiança que ficariam regendo o governo brasileiro até que Dom Pedro ou Pedro de Alcântara tivesse idade para governar o país. Existiam muitos grupos políticos aqui no período das regências, mas logo após a saída de Dom Pedro I do Brasil, a camada dominante que participava ativamente ou participaram do processo de abdicação de Dom Pedro I acabou se dividindo, em diferentes grupos políticos, e eles disputavam poder por conta disso. Nós tínhamos ali os liberais moderados, também conhecidos como chimangos, defendiam a ordem social e jurídica estabelecida pela Constituição. Liberais exaltados ou farroupilhas que defendiam a federação, isto é, uma efetiva autonomia das províncias e as liberdades individuais. E um grupo bastante interessante eram os restauradores, também chamados de caramurus. Lutavam pela volta, isso dá para acreditar, de Dom Pedro I ao governo do Brasil. Este grupo desapareceu em 1834, por quê? O Dom Pedro morreu lá em Portugal. E aqui nós vamos entender um pouquinho das rebeliões que aconteciam ali neste período. Muito bem, durante o período regencial, então, diversas rebeliões contestaram a forma autoritária do governo central. Veja só, as rebeliões, é importante guardarmos isso, foram diferentes quanto aos objetivos propostos, e nós podemos destacar vários objetivos aqui, Muito bem, vamos estudar primeiro ali a cabanagem, olha só o nome, cabanagem, 1835, 1840, que acontece lá no Pará, ou na província do Grão-Pará. Também conhecido como Revolta dos Cabanos, teve uma participação maciça de negros, de índios e mestiços que trabalhavam na extração de produtos na floresta e moravam em cabanas à beira dos rios. Queriam expulsar aqueles que não queriam a independência do Brasil. No entanto, eles queriam melhores condições de vida. Afinal, eles estavam passando por situações muito ruins, porque a colheita ali que acontecia, ali nos cabanos, era insuficiente para a sobrevivência deles. E o Pará, de certa forma, ficou um pouco deslocado da economia brasileira. Nós tivemos também um levante bastante importante de escravos e ex-escravos negros organizado pelos malês, como eram conhecidos africanos de formação muçulmana, que falavam e escreviam árabe. Lutavam contra os escravos cristãos e o governo por maior liberdade religiosa. Queriam estabelecer uma espécie de governo muçulmano ali em Salvador, ali na Bahia, E o engraçado aqui é que eles não queriam um governo aliado a cristãos, muito pelo contrário. Queria que o governo tivesse então autonomia dentro dos conceitos ali islâmicos. Planejavam libertar os escravos, claro que islâmicos, de Salvador e posteriormente do recôncavo baiano. De fato, esta libertação nunca aconteceu. A revolta também durou muito poucos dias,
que não ganhou a grande relevância, mas nota-se que aqui já é um pouco diferente do que acontecia lá no Pará. A busca aqui então era de formar um governo separado do Brasil, né? Era uma revolta de ordem separatista com pretensões de libertação dos escravos islâmicos. A Guerra dos Farrapos foi uma das mais importantes, durou 10 anos, de 1835 a 1845, lá no Rio Grande do Sul. Foi a mais longa revolta do período regencial. Aconteceu no Rio Grande do Sul, também chamada a Revolução Farroupilha, né? O movimento foi provocado por quê? Por questões econômicas. Havia um descontentamento dos donos das fazendas de criação, charqueadores e exportadores, com a política do governo imperial que, de certa forma, diminuiu os impostos sobre a importação do charque uruguaio. Então, adivinha o que acontece com o charque gaúcho, né? Simplesmente, eles são altamente prejudicados. Nós temos grandes líderes como Bento Gonçalves e também Davi Canabarro, né? Que eles vão, inclusive, declarar a província rio-grandense. E vale muito a pena lembrar essa questão da província rio-grandense. Vamos entender um pouquinho melhor isso. A ideia era separar o Rio Grande do Sul das demais províncias do Brasil e formar ali um governo republicano, a famosa República da Cisplatina. A luta foi bastante interessante, bastante intensa. Eles eram chamados de farrapos porque amarravam panos vermelhos no pescoço, né? Então, para diferenciar ali dos soldados imperiais. No entanto, esta é uma guerra que entrou também o poder ali do Duque de Caxias, Luiz Alves de Lima e Silva, patrono do Exército Brasileiro hoje, que naquela época ele enfrentou ali esta guerra e, na verdade, o que houve ali foi um grande acordo com, principalmente, Davi Canabarro e Duque de Caxias, assinam vários acordos de paz ali para pôr fim à guerra. Afinal, já estava começando o governo de Dom Pedro II, já estava com 5 anos de governo e era importante para que no segundo reinado de Dom Pedro II não tivesse esses conflitos no sul do Brasil. Resolveu-se a questão sobretaxando os impostos para os uruguaios, favorecendo agora os gaúchos, pondo fim à guerra que começou com motivações econômicas e passou a ser separatista, mas que foi suprimida ali pelo Império Brasileiro. Baraiada também aconteceu lá no Maranhão. Olha só, é uma revolução de caráter popular em busca de melhorias sociais que aconteceu lá no Maranhão e teve como líder Manuel dos Anjos Ferreira. Quem era ele? Um fabricante de balaios, né? Porque ele colhia algodões e esses balaios eram utilizados nessas colheitas. Houve a participação de cerca de 3.000 escravos revoltosos que se uniram ali para essa questão. A economia do norte estava totalmente desconectada com a economia brasileira, principalmente da região sudeste, gerando uma miséria popular muito grande, mas ela também foi reprimida ali por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Na verdade, o que eles queriam eram melhorias sociais, condições melhores de vida ali no Maranhão. E para terminar, nós temos ali a Sabinada, que acontece na Bahia entre 1837 e 1838. Movimento liderado pelo médico Francisco Sabino, então dá para ver que é um movimento muito parecido, inclusive, na participação da elite, como aconteceu lá na Guerra dos Farrapos, que em seu jornal criticava o governo dos regentes e o presidente da província, claro, convocando o povo a separar a Bahia de todo o Brasil e organizar uma república com caráter provisório. Como assim provisório? Sim, vai ser república até que o Pedro de Alcântara chegue na maioridade, então deixaria de ser república e voltaria a ser monarquia. Confuso, né? Bem estranho, mas era exatamente isso que eles queriam. Houve grande participação da elite baiana. A Bahia estava muito enfraquecida economicamente, justamente por quê? Por causa da mudança da capital, que era lá na Bahia, né, em Salvador, para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro do Sudeste fica fortalecido, é claro, gradativamente as forças políticas se concentram no Sudeste e o Nordeste acabou ficando meio que de escanteio, né? A guerra também, essa revolta também foi suprimida ali pelo Império. O que nós precisamos de entender aqui é que
Já no segundo reinado, teve ele início lá em 1840 e foi governado então a partir desse período por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, após um golpe. Isto é bom guardar, um golpe chamado golpe da maioridade. Mas o que é isso? Veja só, o Dom Pedro, ou Pedro de Alcântara, ainda não tinha uma idade suficiente, ele tinha apenas 14 anos para governar o Brasil. Mas estava dando muita confusão entre os governantes, a disputa de poder ali pelos poderes regentes. Então precisava pôr fim nisso para que o Brasil continuasse a se desenvolver, continuasse a crescer. Então é dado um golpe tirando esses governantes, onde a Constituição ali ela é meio que ignorada, porque não podia, antes dos 18 anos, governar. Mas ele começa a governar com 14 anos de idade. Este arranjo que aconteceu foi chamado golpe da maioridade, dando início ao governo de Dom Pedro II no Brasil. Um dos maiores governos do Brasil, também em termos de tempo, 49 anos de governo. É isso aí, moçada. Entendemos um pouquinho os conflitos no período dos regentes e estudaremos logo mais outras questões que também envolvem essa temática. É isso aí, pessoal. Vamos ficar por aqui na nossa aula de hoje, mas olha, se liga nas próximas aulas que estão vindo de história, tá? Aquele beijão no coração. Tchau, tchau. Valeu!